Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo. Esse dia eu gostaria de convidar você a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 20. A Bíblia Sagrada diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema O Homem que não tinha onde reclinar a cabeça. Quando nós nos deparamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos perceber Jesus Cristo mais uma vez rodeado por uma grande multidão de pessoas, e entre essa multidão de pessoas levanta-se um escriba que, talvez levado pela emoção, pelo encantamento de tudo aquilo que ele tinha presenciado, testemunhado a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e esse homem então resolve, levado pela emoção, seguir Jesus, e ele vai se aproximar de Jesus e vai dizer: Mestre, aonde quer que fores, eu também irei. E é surpreendente notar o que Jesus vai responder para esse homem, que ele vai dizer para esse homem que as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas ele vai dizer que o Filho do Homem, ele vai dizer a respeito de si mesmo, que não tinha onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, nós estamos vendo Jesus dizer para esse homem: se você está me seguindo por interesse, eu não tenho nada para te oferecer. Mas você percebe que é o próprio Jesus que vai dizer não para um que é levado pela emoção, pelo interesse. Jesus, ele então olha para outro discípulo e vai dizer para que esse discípulo seguisse a pessoa de Jesus. E essa pessoa vai dar a Jesus uma desculpa, essa pessoa vai dizer para Jesus que precisava primeiro enterrar o seu pai. Não é que o pai daquele discípulo havia morrido naquele momento. Jesus não era insensato a esse ponto, mas o que Jesus estava mostrando, que existiam coisas muito mais importantes para se fazer do que esperar a morte das pessoas. E Jesus deixa claro, deixa os mortos enterrar seus mortos, ou seja, existem pessoas que estão de pé, mas na verdade já morreram. E Jesus então está mostrando para esse discípulo que é tempo, enquanto eu e você estivermos vivendo, existem emoções para serem enfrentadas, existem turbulências para serem enfrentadas, existem tempestades, existe um inferno para ser destruído. E nós podemos observar então que Jesus ele está no meio de uma história interessante. Jesus ele vai motivar pessoas a segui-lo, porque Jesus se importa com pessoas. Quando nós nos deparamos com o início desse capítulo, no seu conteúdo completo, nós vamos observar que Jesus, inicialmente, ele desce de uma montanha. Ao descer daquela montanha, ele vai se deparar com um leproso, e esse leproso vai falar para Jesus: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Então perceba que o Senhor ele se depara com alguém com uma doença contagiosa, alguém que a sociedade queria distante, alguém que seria isolado pelos demais, mas Jesus vai dizer: eu quero ser limpo. E esse homem então imediatamente ele é tocado por Jesus. Se nós percebermos, ninguém tocava em alguém leproso. As pessoas tinham suas restrições em tocar em alguém assim, mas Jesus não. Ele se importa com esse homem e ele o cura. Depois nós vamos observar Jesus vivendo uma segunda experiência. Jesus agora, ao entrar em Cafarnaum, ele se depara com o drama de um centurião romano. E esse homem ele se despoja do seu orgulho, da sua autoridade. Esse homem era um homem honrado. E esse homem ele vai buscar Jesus não por conta de si mesmo. O seu interesse não estava limitado à sua pessoa, mas esse centurião ele se mostra alguém nobre, alguém que se importava e se preocupava com os seus colaboradores. É nessa hora que esse homem vai dizer: Senhor, o meu servo, o meu escravo, ele está doente, ele está atormentado. E Jesus, naquele momento, se dispõe a ir até a casa desse homem, mas esse centurião vai dizer: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, na minha morada. Diz apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Note você que esse centurião, ele vai se dirigir para aquele homem que diz que não tem onde reclinar a cabeça, respeitando a autoridade de Jesus. E Jesus fica maravilhado com a fé desse homem.
E aquele centurião retorna, e quando ele chega até a sua casa, o seu escravo já estava curado. Mas as aventuras com Jesus não param por aí. Jesus então entra na casa da sogra de Pedro. Aquela mulher está com uma terrível febre, e Jesus cura a sogra de Pedro. E essa mulher então passa a servir Jesus. E muitas pessoas observaram tudo isso. É nessa situação que muitas vezes nós nos sentimos motivados a seguir Jesus, porque nós observamos um Deus capaz de curar, um Deus que cura lepra, um Deus que cura o servo do centurião, o Deus que cura a sogra de Pedro, o Deus que curou muitas pessoas, que expulsou demônios de muitas pessoas. E nesse momento, nós nos sentimos motivados a seguir Jesus. Mas também, quem segue Jesus tem que entender que seguir Jesus é muito além disso. É também saber e entender que existirão dias que seguir o homem que não tem aonde reclinar a cabeça vai nos levar a enfrentar as tempestades da vida. E é por conta disso que o Senhor Jesus sabe que existem pessoas que não estão aptas a segui-lo, simplesmente pela mera emoção. Mas são pessoas que devem seguir Jesus por maturidade, pessoas que têm que aprender que não é tempo de nós estarmos enterrando mortos, é tempo de nós vivermos a vida enquanto nós podemos vivê-la. Queridos, então notem vocês que é diante disso que Jesus vai entrar no barco, vai passar para o outro lado do mar, vai chegar à terra dos Gadarenos, vai enfrentar uma terrível tempestade. Jesus vai dormir porque ele está cansado. Nesse momento, Deus Todo-Poderoso está incorporado no corpo de um homem e ele então dorme. E quando vem a tempestade, os discípulos estão desesperados, mas o homem que não tinha onde reclinar a cabeça repreende aquela tempestade e ela cessa, porque ele tinha uma missão. Não era momento de Jesus morrer, não era momento de enterrar mortos. Jesus ainda tinha uma tarefa do outro lado do mar. Ele tinha a missão de estar expulsando demônios, de estar curando pessoas que estavam vivendo momentos de atormento em suas vidas. E ele chega então, expulsa o demônio daquele gadareno. E note você que as pessoas daquele lugar ficam assustadas e pedem inclusive para Jesus sair de sua terra, porque esse homem poderoso que não tinha onde reclinar a cabeça vai abalar as forças do inferno. Os demônios tremem diante dele e eles vão suplicar-lhe que entrasse na manada de porcos, e esses porcos posteriormente vão se jogar no precipício. Quem é esse homem que não tinha onde reclinar a cabeça? Esse homem é o homem que é capaz de fazer essa verdadeira reviravolta. A esse homem eu desejo seguir pelo resto de minha vida. E você? Qual a sua decisão?